Olá, então novamente aqui dando continuidade nas nossas aulas. Na última aula havíamos falado sobre a reconvenção e finalizamos falando que em quais, ou em qual procedimento específico não é admissível a reconvenção. Vimos que na Lei 9.099, que é o Juizado Especial Cível, também que alguns chamam de pequenas causas, mas essa terminologia pequenas causas, ela não é de todo apropriado, porque o pequenas causas de fato existiu, mas de 1984 até 1995, que foi quando entrou em vigor a Lei 9.099 de 95, que criou os juizados especiais cíveis. Então os juizados especiais cíveis é o sucessor no pequenas causas. Então não há mais pequenas causas. Mas a gente vê muitas vezes aquele pessoal mais simples que cita esse termo pequenas causas, quando na verdade hoje nós estamos nos referindo aos juizados especiais. Bem, então vimos que no juizado especial cível, especificamente a nossa matéria, não se admite a reconvenção. Bom, eu não vou poder contra-atacar? Vai poder contra-atacar. Só que esse contra-ataque não será através da reconvenção, que é aquele procedimento, como vimos, mais complexo, mais amplo, é na verdade uma outra ação. Então não vai ser por esse procedimento. Lá no juizado, quando eu quero contra-atacar, eu me utilizo do pedido contraposto, que é apenas um pedido, claro, com seus fundamentos, feito da mesma forma como é feita na reconvenção, com a reconvenção dentro da contestação. Então o pedido contraposto é feito na contestação, mas é um mero pedido. Ele não tem a amplitude probatória da qual a gente viu na reconvenção. E, além dos juizados especiais, também não se admite a reconvenção no processo de execução. Por que não se admite no processo de execução? Não se admite no processo de execução porque o processo de execução ele não se discute mais fatos. No processo de execução, eu tenho um título executivo. Então o direito já está confirmado ali. Eu não tenho que rebater fatos. Então, por essa questão, é que no processo de execução não se admite a reconvenção. Porque o que é a reconvenção? É uma ação. Eu vou discutir o quê? Fatos. Eu vou tentar enquadrar o fato dentro de um ordenamento jurídico. Na execução, eu não vou mais discutir fatos. Quando eu falo em execução, é porque o meu direito já está prefixado no quê? Em um título, que pode ser extrajudicial, como no caso de uma nota promissória, de um cheque, de um contrato devidamente assinado por duas testemunhas, ou então um título executivo judicial, que é o caso da sentença. Ambos são títulos executivos. O meu direito já está fixado. Então não há o que se falar em reconvenção quando eu estou diante de um processo de execução. Porque no processo de execução, a pessoa não é citada para se defender, ela é citada para pagar. Porque parte-se da premissa que na execução o direito já está definitivamente fixado. Então aqui a gente finaliza, de maneira ampla esses preceitos do que é a reconvenção. Então não cabe nem no juizado e nem no processo de execução. E agora finalizamos aí então a resposta do réu. Nós vamos dar início agora a um tema que ele aparentemente parece ser simples, mas existem várias peculiaridades que devemos nos atentar, que é o tema revelia. O que de fato é a revelia? Quando que o instituto da revelia acontece? Então, nós já falamos da fase postulatória, nós vimos lá a petição inicial, vimos as providências preliminares, os atos que o juiz vai praticar, falamos agora das respostas que o réu pode também apresentar no processo. E a questão é,
o que acontece se o réu devidamente citado não apresentar a sua contestação? Veja que para acontecer o instituto da revelia, é imprescindível que a citação tenha acontecido. Se a citação não aconteceu, nós não estamos diante da revelia. A citação, ela tem que ser válida. O que é uma citação válida? Uma citação que de fato aconteceu. Existe a citação real, que é aquela citação aonde ou chega um AR, um aviso de recebimento para o réu toma ciência, assina e volta para os autos. Essa em ré ou por oficial de justiça, né, por mandado. Essa é a citação real. E existe também a possibilidade da citação ficta, que é aquela citação que acontece por hora certa, por exemplo. O que é uma citação por hora certa? O oficial de justiça suspeita que a parte está se esquivando de ser citada. Então ele vai ele vai procurar uma pessoa que conhece, um vizinho, e vai falar, eu tenho praticamente certeza que ele está evitando a citação, então amanhã eu vou estar aqui tal horário. Ele estando ou não estando, eu vou citar na sua pessoa. Claro, resumindo, é isso. Então, citação por hora certa. É uma citação ficta, porque não se tem a certeza de fato que ele teve conhecimento. Então, citação por hora certa é uma citação ficta, mas é uma forma de evitar que a pessoa tente fugir da sua citação. E a mais, poderia-se dizer ali, usual, das citações fictas, é a citação por edital, que é quando a pessoa que deve ser citada, o réu, ele está em local incerto e não sabido. Você não sabe onde ele está. Exemplo, você locou a sua casa para uma pessoa morar lá e depois de 8 meses de aluguéis sem pagar, aluguéis atrasados, ele some do dia para a noite. Você não sabe para onde ele foi, mas você quer receber os prejuízos, os aluguéis atrasados, os prejuízos que ficou no imóvel, você quer receber. O que você vai fazer? Você vai processar. Só que o juiz, em regra, ele vai exigir de você o endereço, porque tem que citar essa pessoa. Mas eu não tenho o endereço. Olha, a pessoa tem que tentar esgotar todos os meios de localizar o endereço dessa pessoa. Se ela por si não consegue o endereço, então ela deve requisitar para o juiz fazer busca no Bacen, que é um sistema de bancos que o juiz tem, que pode tentar resgatar o endereço pela titularidade de conta daquela pessoa, pelo Renajude, veículos, Renajude vem de Renavan, que é um sistema que o juiz tem acesso. Se aquela pessoa tiver um veículo no nome, ela deve ter cadastrado o endereço. Então vai se esgotar. Se esgotar todos esses meios de encontrar o endereço do réu e mesmo assim for infrutífero, aí sim justifica a citação por edital. Aí vai fazer a citação por um jornal de circulação, aí se a pessoa não aparecer, ela é dada por citada. Mas é uma citação ficta. Tanto é que o juiz, na citação ficta, seja por edital ou por hora certa, o juiz vai ter que nomear um curador especial para esse réu, porque ele não apareceu. Alguém tem que defender ele. Então o curador especial é o advogado nomeado pelo juiz que vai defender essa pessoa nas questões processuais. Bem, por que o professor falou tudo isso? Porque nós precisamos entender da citação para compreender a revelia. Então o réu, ele só é considerado revel quando ele foi devidamente citado. Ou de forma real, ou de forma ficta, mas a ficta sempre tendo aí uma atenção para os seus requisitos, porque se houver vícios na citação ficta, ela não é considerada válida. Mas vamos lá. Então o que é revelia, professor? Revelia, senhores, é quando o réu devidamente citado, ele não contesta. Ele não contesta. Como que ele não contesta, professor? Tem 3 formas dele não contestar. 3 formas de um réu não contestar. Primeiro, ficando inerte,
O que é inerte? Não faz nada. Ele é citado, ele sabe que tem o prazo para contestar e ele não contesta, deixa passar em branco o prazo de 15 dias para contestar. Então ele é revel, ele não contestou. Mas tem também uma segunda forma de revelia e de não contestação. Ele é citado, ele contesta, mas contesta fora do prazo. Contesta intempestivamente. Olha só, se ele contestar fora do prazo, precluiu o direito dele a se defender. Por quê? Porque a contestação, ela não é uma obrigação, ela é um ônus. Nós já conversamos a respeito disso. Contestar é ônus. Eu não sou obrigado, mas eu tenho um ônus. Se eu não cumprir esse ônus, eu vou ter uma consequência. No caso de não contestar, eu sou revel. Então, primeiro caso, eu simplesmente não contesto. Eu sou intimado para contestar e não contesto. Segundo caso de não contestação, eu sou intimado, mas contesto fora do prazo. E terceiro, qual seria o terceiro caso de não contestação? Eu contesto dentro do prazo, mas sem advogado. Ou com advogado que não está constituído no processo e não regulariza essa situação. Então, nessas 3 hipóteses, são situações em que eu não contestei. E se eu não contestar, eu sou considerado revel. Então, quais são os 3 casos? Primeiro, inércia. Eu simplesmente não contesto quando sou intimado. Segundo caso, eu contesto, mas contesto fora do prazo. Não tem validade alguma. E terceiro, eu contesto dentro do prazo, mas sem um advogado devidamente constituído ou habilitado para aqueles autos. Ok? Professor, e se eu não reconvir? Eu não fazer a reconvenção, que foi o instituto que o senhor ensinou para nós na aula anterior. Eu sou revel? Não. Senhores, reconvenção, ela não tem esse perfil direto de defesa. Eu não sou obrigado a reconver. E o ônus eu poderia abrir em outro processo. Então, reconvenção não leva a revelia, senhores. O único ato que leva à revelia é a falta de contestação. Falta de reconvenção não leva à revelia. Certo? Então, vamos continuar. Então, revelia em sentido estrito, ou seja, no sentido, processualmente falando, nada mais é do que a falta de contestação. Então, a falta de contestação leva à revelia. Seja porque você não contestou, ou porque contestou fora do prazo, ou porque contestou sem advogado. Então, essas 3 situações são falta de contestação. Então, a contestação em sentido estrito é isso, é a falta de contestação. Mas tem um detalhe aqui. Existe aquela revelia chamada de revelia imprópria. Professor, o que seria uma revelia imprópria? É aquela revelia que decorre não da falta de contestação. Ela decorre de outra circunstância. E nós vamos descobrir qual é essa circunstância. Então, quando eu falo em revelia em sentido estrito, revelia no sentido geral, a revelia é a falta de contestação. Mas tem uma revelia em sentido, no caso aqui, imprópria, ou no sentido impróprio, que é aquela revelia que decorre não da falta de contestação, mas por outras questões. E, na verdade, se nós formos aprofundar, ela nem é propriamente uma revelia, mas tem o mesmo regime jurídico da revelia.
ela leva ao termo revel. Eu vou ler os artigos e vocês vão perceber que, embora não tenha falta de contestação, o doutrinador, o legislador, né, em especial o legislador do Código de Processo Civil, denominou revel. Então, há situações no processo civil que, embora tenha a contestação, eu posso ser considerado revel. Por isso, do nome revelia imprópria. Exemplo. Eu não constituí um procurador e o juiz der prazo. Isso pode levar ao sentido jurídico revel. Eu não comparecer a uma audiência, eu como réu, não comparecer a uma audiência do juizado especial cível, tá? Só tomar cuidado que no juizado especial cível, se a parte não comparecer ou comparecer com um advogado, ou sem advogado, lá ela é revel, mas no juizado especial cível. Na justiça comum, isso é ato atentatório à dignidade da justiça, a pessoa vai ter que pagar multa, tá? Só é considerado revel, o exemplo que eu vou citar da Lei 9.099 aqui, se for no juizado especial cível. O réu comparecer lá ou não comparecer, ou comparecer sem um advogado. Ok? Mas vamos lá. Vamos estudar então cada um desses casos. Então, primeiramente, o que o professor fez? Conceitou o que é revelia. Falta de contestação. Mas tem uma revelia chamada de imprópria, que ela é caracterizada não pela falta de contestação, mas por outras razões, ligadas à irregularidade de representação. A primeira hipótese é o artigo 76 do CPC. Vamos dar uma olhadinha então no artigo 76 do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado. Então, esse é o artigo 76, parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o que acontece? Então o juiz percebeu que tinha um defeito de representação, pediu para a parte corrigir e a parte não corrigiu. O que acontece? Está lá no inciso 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. Veja, aqui no caso não está havendo revelia por falta de contestação. Aqui está havendo revelia porque o réu não estava devidamente representado e ele não regularizou essa representação. Ok? Por isso que esse é o primeiro exemplo de uma revelia imprópria. Olha aqui no inciso 2 fala: o réu será considerado revel. O legislador usa o termo revel, mas é uma revelia imprópria, porque não é por falta de contestação, mas sim por uma falta de representação. Segunda hipótese que isso também acontece está no artigo 313 do CPC, que é no caso de morte de uma das partes, tá? Então, artigo 313. Parágrafo 3º. O que diz o artigo 313, parágrafo 3º? Suspende-se o processo. No caso da morte do procurador de qualquer das partes, ainda que a iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo advogado no prazo de 15 dias. Ao final, ao qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se competir a esse. Então veja, morreu o advogado, tá? Teve um momento que eu falei, não, é o advogado. Morreu o advogado.
morreu o advogado do autor. Aí não é revel. Revelia, senhores, só se aplica ao réu. Se morrer o advogado do autor e em 15 dias ele não nomear outro, o processo é extinto sem resolução do mérito. Agora, se era o advogado do réu e o réu não constituiu um novo advogado em 15 dias, aí nesse caso sim vai caracterizar o efeito da revelia. Veja que não é por falta da contestação, mas é por não regularizar a capacidade postulatória, que é a falta de advogado. Então, nesse caso, caracterizará a revelia, ok? Então, se morrer o advogado do réu e o réu em 15 dias não corrigir, nomeando o outro, nesse caso também haverá revelia. Revelia imprópria. E a última hipótese de revelia imprópria está lá na Lei 9.099 de 95. Então, vamos lá. Lei 9.099 de 1995. A Lei 9.099, em seu artigo 9º. O que diz lá o artigo 9º da Lei 9.099? Então, o artigo 9º diz assim: nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogados. Nas de valor superior, a assistência obrigatória. Então, isso eu já havia falado em uma das aulas. Até 20 salários mínimos no juizado, eu não preciso de advogado. Mas, de 20 a 40, a capacidade postulatória obrigatória. Então, eu preciso de advogado. Parágrafo 4º do artigo 9º. Diz lá: o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de revogação com poderes para agir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Tá? Então, se no caso for pessoa jurídica, ela tem que estar com o seu preposto, né? Mas acima de 20 salários mínimos, o advogado ele é obrigatório. Então, nos juizados especiais cíveis, é obrigatório a presença do advogado em causas entre 20 e 40. E se não tiver acompanhado do advogado, a pessoa será considerada revel. Isso em sede de juizado, porque se for na justiça comum, a falta da parte ou da sua representação caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Vamos lá. Agora, nós vamos falar dos efeitos da revelia. Quais são os efeitos que a revelia ela gera? Bom, revelia ela gera, em regra, dois principais efeitos, tá? Dois principais, não que não haja mais efeitos, mas são dois principais. O primeiro deles: se eu fui intimado, eu réu, e eu não contestei e nem constituí advogado, a partir dali, sabe o que vai acontecer? Eu não serei mais intimado dos atos posteriores. O processo vai correr sobre a minha revelia. Eu não serei mais intimado. Mas veja que eu só não serei mais intimado se, além de não contestar, eu também não nomeei um advogado. Eu não constituí um advogado. Porque se eu não contestei, mas eu tenho um advogado constituído, o advogado vai ser intimado dos atos posteriores. Então, eu só não serei mais intimado dos atos posteriores se, além de não ter contestado, eu também não constituí um advogado para me representar, tá? Professor, e se depois ele aparece depois de 1 ano do processo? Ele pode aparecer, só que ele vai pegar o processo nos moldes como ele se encontra. Então, se já foi produção de provas, se já passou fases de defesa, ele não pode mais fazer isso, ok? Ele vai ter que pegar o processo da maneira como se encontra. Então, um dos
efeitos que é importante nós falarmos aqui é o efeito que fala que ele não será mais intimado dos atos posteriores se, além de não contestar, ele também não constitui o advogado. E o outro efeito, chamado de efeito principal da revelia, é o efeito que fala que haverá presunção de veracidade. O que é presunção de veracidade? Vai presumir que tudo aquilo que o autor falou é verdadeiro. Então, quando o réu não contesta, fala-se que a revelia tem um efeito principal. Qual é o efeito principal? É presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Quer dizer, bom, ele teve a oportunidade de se defender. Se ele não apresentou a contestação dele, quer dizer então que ele concorda com o que o autor falou. Tá? É claro que no decorrer das próximas aulas, nós vamos ver que a revelia ela é relativa, nem toda revelia aplica esse efeito principal, nós vamos trabalhar isso. Mas por hora, né, para que a aula seja levada de forma gradativa e vocês possam compreender e também ter oportunidade de ler a obra, porque ler o livro é o melhor mecanismo de aprendizado, nós vamos por essas etapas. Então, o efeito principal é esse de presunção de veracidade. Ah, professor, então quer dizer que se o réu for revel, ele vai perder o processo? Não. 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 Não quer, porque uma coisa é haver presunção de veracidade. Outra coisa é a pessoa ir lá e propriamente confessar. Então, é como se fosse uma confissão ficta. Mas mesmo na confissão, o efeito ele é relativo. Nós vamos trabalhar isso. Quer ver um exemplo? Nessa questão que o fato da pessoa ser revel não necessariamente ela pode perder a ação? Olha o exemplo.